Olá, bom dia! Eu saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de domingo especial. É um dia que nós vamos nos lembrar da Reforma Protestante. Mas, de maneira diferente, não iremos falar da Reforma Protestante de 1517, mas nós vamos falar de uma reforma que aconteceu há muito tempo atrás e que está registrada nas Escrituras. Por isso eu convido você a já pegar a sua Bíblia e abrir no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, a partir do seu capítulo 22, e nós iremos caminhar até o capítulo 24. Nós iremos falar da reforma nos tempos do rei Josias. Você já está com a sua Bíblia aberta? Já abriu no segundo livro dos Reis? Já está com seu papai e com a sua mamãe? Vamos seguir? Como eu disse, hoje é um dia muito especial. É um domingo. E no domingo a gente faz o quê? Nós adoramos a Deus e aprendemos segundo a sua palavra. Mas hoje também nós vamos falar da reforma. Um pouquinho da reforma protestante, mas em especial de uma grande reforma que aconteceu no período dos reis. A reforma protestante, você já deve saber, Martinho Lutero, um monge, alguém que aprendeu as escrituras, incomodado porque ela não estava sendo ensinada, tentou contato com a autoridade religiosa da época, o Papa, para reformar a religião. E qual é a intenção da reforma? Vamos pensar. Quando uma casa que era bonita, uma casa que era grande, que tinha uns alicerces, base, telhado, tudo bonito, e com o passar do tempo se desgastou, quebrou, o teto está furado, quando chove pinga na cabeça. O que é necessário ser feito para deixar ela bonita de novo, para deixar ela adequada? Isso mesmo, uma reforma. E a intenção de Lutero era de reformar a religião cristã. Fazendo o quê? Voltando para os princípios da palavra, que é o nosso grande manual de reforma. Com as escrituras, a gente molda de novo a casa, a estrutura da casa. Deixa ela linda, como ela deveria ser. Porque a escritura é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que não foi tão simples assim, muita coisa aconteceu. E você, meu amiguinho e minha amiguinha, tenho certeza que já deve ter ouvido dizer, já aprendeu muita coisa a respeito. Por isso eu convido você a tratar de uma reforma muito particular que aconteceu e está registrado nas Escrituras, lá no segundo livro dos Reis. Foi uma grande reforma que aconteceu em Israel. E parecido com o que aconteceu conosco, eu digo no Novo Testamento, e nós fazemos parte dele, né? Em 1517, essa reforma que aconteceu em Israel, ela teve um movimento bastante parecido e aconteceu sobre o reinado do rei Josias. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que não houve nenhum rei como o rei Josias depois dele. O rei Josias é tratado como aquele que andou nos caminhos do rei Davi. E nós, que conhecemos a história um pouco mais do que na época em que foi escrito essa passagem, sabemos que depois de Josias só houve um grande rei. Aliás, o maior de todos os reis, o rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus. Aqui então a gente tem uma imagem que vamos tratar no correr dessa história. Vamos começar?
capítulo 22 do segundo livro dos Reis. Começa falando de Josias. Olha lá, que interessante. No verso 1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Essa informação é muito importante para a gente. Vocês vão perceber que Josias começou a reinar muito cedo, com 8 anos. Eu tenho certeza que tem alguém aí com essa idade. Agora imagina você, com 8 anos, sendo um rei em Israel. Bom, há um contexto interessante. Diz que ele foi rei em Jerusalém. Naquele período, a nação de Israel havia se dividido em 2 reinos, por causa do pecado do povo. Aliás, em específico de Salomão, filho de Davi, o reino foi dividido. E essa divisão ela causou grande prejuízo à nação de Israel, porque com a divisão, um lado ficou com o templo e o outro lado sem nada. Mas era o lado maior. Muita coisa aconteceu, muita coisa. O povo se perdeu dos 2 lados, tanto do lado do norte quanto do lado do sul. Agora nós estamos falando do reino do sul, a parte sul de Israel, onde reinou Josias. Com 8 anos, então, ele começa o seu reinado. E aqui no versículo 3, eu convido você a ler comigo. Olha que interessante. Aliás, versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa informação é muito importante, porque Josias agradou ao Senhor. Josias é tido aqui como um rei muito justo, um rei que agradou o Senhor profundamente, como eu disse no slide anterior. Aqui nós temos uma das imagens que ilustram essa passagem. Aquele pequenininho ali é Josias, com 8 anos de idade. E nós vamos perceber que com 28 anos de idade, como diz aqui o texto no verso 3, no 18º ano do seu reinado, se ele começou a reinar com 8, 18 anos depois, ele tinha 28. Então ele manda um dos seus servos, escrivão, o nome dele era Safã, está aqui no versículo 3 ainda, a promover, a organizar uma reforma do templo. O templo que estava em Jerusalém. Essa reforma ela tinha um princípio muito interessante, uma preocupação da parte de Josias com a restauração da religião em Israel, que estava muito, muito distante do real. Só que havia um grande problema. Ele não sabia o que era o padrão. Ele provavelmente aprendeu muito de seus pais. Por isso que não se desviou dos seus caminhos. Note, é muito importante que você, jovenzinho e jovenzinha, aprenda as sagradas letras dos seus pais. E os seus pais, viu papai, mamãe, ensinem os seus filhos a andar no caminho de Deus. Voltando, é bem provável que ele tenha aprendido muito de seus pais. E por conta disso, não se desviou. E teve interesse de restaurar o templo. E a gente vai perceber aqui, no versículo 8, algo muito interessante acontece. Ilquias acha o livro da lei. Nessa reforma toda, imagina, toda aquela bagunça. Eles estão arrumando tudo e eles encontram um livro e se perguntam, que livro que é esse? E ao lerem o livro, percebem que ali está contida a lei de Deus, o grande código da aliança de Deus. Provavelmente, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente. Este que é conhecido como o grande livro da lei. Os livros que Moisés escreveu.
Pois bem, ao encontrar o livro da lei, olha só que interessante. Safã ainda diz: achei o livro da lei na casa do Senhor. A Ilquias. Ilquias então volta, depois deles terem lido, e leva e lê todo o livro ao rei. E sabe o que acontece? Verso 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou Ilquias para que confrontasse isso, para que averiguasse, para que constatasse se isso era verdade. Quer dizer, isso não, se aquilo, o livro da lei, era verdadeiro. Esta é uma imagem que ilustra essa passagem. O rei Josias, que está de amarelo, ele está rasgando as suas vestes. E talvez você se pergunte, por que ele está rasgando as suas vestes? O que é rasgar? O que significa rasgar as suas roupas? Naquele período, naquele tempo, naquela região, aquilo que nós entendemos como cultural, era costume quando quiséssemos expressar um sentimento profundo de arrependimento, de vergonha, de humilhação mesmo, era rasgadas, nós mesmos rasgávamos as nossas vestes. E o que o rei então queria dizer com isso? Ele estava diante do livro, da lei, da palavra de Deus, da escritura, e depois de ter ouvido tudo aquilo que ele talvez já tivesse recebido de seus pais, mas não da forma tão fiel quanto a que está escrito no livro da lei, ele foi confrontado com a vontade de Deus e percebeu quanto, não somente ele, preste atenção, não somente ele, mas todo o reino de Deus, todo o reino de Israel, o povo, havia se afastado dos princípios da vontade de Deus, havia se distanciado completamente do seu Senhor. E por causa disso, ele externou rasgando as suas vestes. E aqui nós vamos ver, no capítulo 22 e 23, a resposta de Deus diante do confrontamento de Ilquias. Ilquias leva então o livro, consulta uma profetisa e procura saber se aquele livro de fato era o livro da lei. E a profetisa, que está escrito com o nome dela é Hulda, a partir do versículo 14, dá a resposta a eles. E não só a resposta, como ela diz também uma palavra acerca do que haveria de acontecer. A partir do versículo 19, vocês vão poder notar que o Senhor diz como ele estava indignado com o seu povo, com a sua nação. E a resposta ela vai direto ao rei Josias. Mas existe ali uma palavra de consolo para o rei. O Senhor diz que ouviu o arrependimento de Josias. Olha lá o que diz no versículo 20. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E você dá uma olhadinha um pouquinho acima, quando diz ali, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Bom, Josias já tinha a confirmação de que o livro era verdadeiro, de que a Bíblia, de que o padrão que ele estava buscando reformar a Israel, ele estava caminhando, estava indo numa direção, mas agora ele pegou o manual certinho de como fazer essa reforma. E ele faz a reforma, a grande reforma no templo e no culto religioso. Ele reforma o templo como rei, ele tinha autoridade para isso, que estava todo ruim estruturalmente, Estamos falando agora da parte externa do templo, e quando eu falo do templo, eu falo das pedras mesmo, da construção. E a reforma religiosa diz respeito à espiritualidade do povo, diz respeito à ligação que ela tinha com Deus. Estava distante, estava perdido e precisava de uma reforma muito maior.
E essa reforma, então, ela é feita. E você vai encontrar a descrição do que acontece a partir do capítulo 23. Olha lá, o versículo 1. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém a se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor ao templo, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, profetas, todo o povo, desde o menor ao maior. E agora preste atenção. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Verso 13 diz: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, consentiu, quis pertencer a esta aliança. Uma grande reforma espiritual. Muita coisa vai acontecer agora, meu amiguinho. Essa imagem ilustra bem a passagem. Muito havia se perdido o povo de Deus, muito. Havia inserido muita coisa, muita adoração a falsos deuses, muita adoração a ídolos, a imagens, coisas horrendas que você pode conferir depois lendo todo o capítulo 23. Tudo foi reformado. Tudo que era lixo foi jogado fora. Tudo que era proveitoso foi trazido e foi preservado. Se bem que não tinha muita coisa para preservar. Tinha que reformar mesmo, muita coisa ali. O livro da aliança do Senhor, a Bíblia que foi encontrada naquele momento, que eles estavam tão distantes, depois de descobrirem que era a palavra de Deus, se apegaram tanto a ela, o rei se apegou tanto a ela, que ele mudou muita coisa mesmo, e uma grande reforma aconteceu em Israel, na parte sul, em Jerusalém. Então agora, eu convido você a fazer a leitura comigo do capítulo 23, do verso 21 ao 23, e diz assim: deu a ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante o dia dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então, uma Páscoa foi celebrada. Há muito tempo não se fazia isso. Não se sabia nem o que era Páscoa. Aliás, é no livro da lei, nas escrituras que está registrado o que é a Páscoa. Para o israelita, a Páscoa, aquela libertação da escravidão do Egito. Provida por Deus, por vontade de Deus, por intermédio de Moisés. E o símbolo máximo da Páscoa, o sacrifício do cordeiro, o seu sangue aspergido na porta, os pães asmos e as ervas amargas, o espírito da morte que leva os primogênitos, sim, e o impedimento de que o espírito da morte pudesse tocar nos filhos dos israelitas. Isto por causa do sacrifício do cordeiro, símbolo máximo que apontaria para o nosso Senhor Jesus, que morre em sacrifício no nosso lugar, para impedir que a morte nos tome. Cristo Jesus é o símbolo da Páscoa. Mas eles, naquele período, enfim, eles não tinham conhecimento nem do que era a Páscoa. E agora o texto diz que eles celebraram a maior das Páscoas desde o período dos juízes. Que legal, né? Você percebe como é importante uma reforma? Como foi importante a reforma em Israel? O rei Josias, um grande rei, uma grande reforma realizada no Antigo Testamento
e aqui nas Escrituras para a gente acompanhar. Vamos agora fazer uma recapitulação bem rapidinha. Quais são os maiores aprendizados que nós tivemos aqui hoje? Olha lá. Primeiro, toda reforma é necessária. A reforma é necessária, como eu já disse, para a gente restaurar aquilo que está quebrado, destruído, ferido, distante, machucado. A reforma ela é necessária para isso. Restaurar aquilo para o qual ela foi feita. No caso aqui do Rei Josias aconteceu uma reforma estrutural e uma reforma espiritual. Assim como aconteceu com a nossa reforma protestante. O segundo ponto é que a Escritura é o suficiente manual. Manual para a reforma. A Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é atualizada. Eu não quero dizer a versão, eu digo que ela é atual, diferentemente como alguns têm afirmado. A Bíblia Sagrada, ela é perfeitamente atual, ela é útil para o nosso ensino. Ela é suficiente para nos ensinar a vontade de Deus. E isso em todo o tempo. Foi no passado, é nos nossos dias e será até quando o nosso Senhor Jesus voltar. E o terceiro é a Bíblia que nos fala de Jesus Cristo. É a Bíblia que nos fala do sacrifício do Cordeiro. É a Bíblia que nos fala que Jesus é o nosso único Salvador. Que Ele é o nosso reformador. Ele reestabelece. Por causa do seu sacrifício, Ele nos reconecta ao Deus eterno. E é por causa disso que nós conhecemos a vontade dele. Por isso, meu amiguinho, minha amiguinha, eu peço a Deus que te dê um excelente domingo na presença do nosso Senhor. Confiados, confiantes, firmes na palavra de Deus, na palavra que é dele. Um beijo. Tchau.